Chá Comigo, um podcast de Tsering Palderan. Estes episódios de podcast são chávenas de chá que eu partilho com os meus amigos, as pessoas que se conectam comigo e com a minha maneira de explicar o Dharma, com o meu entusiasmo pela vida, com os meus momentos de insustentável ternura. Então, se aqui está e se tudo isto ou alguma destas coisas o faz sentir ou a faz sentir uma ligação, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um chá comigo. Enquanto nos mantemos ocupados e distraídos do momento presente, temos a impressão de ter adormecido, aquela sensação desconfortável de que o que procuramos se encontra noutro sítio, algures, talvez noutro momento, no futuro ou no passado. Mas se é a plenitude que procuramos, não é assim que a vamos encontrar. Enquanto seres humanos não iluminados, todos sentimos dukkha. Foi a primeira verdade ensinada pelo Buda e uma chamada de atenção importante para o reconhecimento de algo que frequentemente nos passa ao lado. Esta insatisfação que nos habita, velha companheira de caminho, tão constantemente presente que deixamos de a reconhecer. Dukkha, a palavra usada pelo Buda, tem sido traduzida por sofrimento. E, no entanto, sofrimento não é a palavra mais apropriada. Aquilo a que o Buda se referia é um sentimento muito mais profundo e subtil, muito menos declarado e óbvio, mas tremendamente fundamental e desconfortável. Aquele sentimento de frustração ou de insatisfação que, no pior dos casos, pode culminar em ansiedade ou mesmo fobia. É como uma inextinguível sede que nada parece acalmar, um anseio por algo que não sabemos o que é, que não tem nome nem forma e que pensamos se encontra fora de nós, noutro sítio, noutro momento. Mesmo depois de alcançarmos algo de muito desejado, parece que o mais importante, o que vai finalmente trazer-nos paz ou satisfação, continua por encontrar, sempre adiante, como o pote de ouro por detrás do arco-íris. E o que quer que seja que estejamos a experimentar no aqui e agora, parece-nos sempre menos importante, como se fosse o preâmbulo, o preço a pagar, ou no pior dos casos até o obstáculo para a obtenção do que realmente importa. Normalmente a experiência de dukkha, nua e crua, é muito desconfortável e procuramos fugir dela por todos os meios. Temos propositadamente vidas ocupadas, ritmos acelerados que nos impedem de reconhecer dukkha pelo que ela é. Sim, claro, sentimos a necessidade de coisas novas e excitantes, de adquirir novos objetos, de nos envolver em relacionamentos, de nos manter ocupados e interessados. Tudo isso manifestações deste incessante desconforto interior. Mas a experiência direta e crua de dukkha, só mesmo quando não a conseguimos evitar. Lembro-me quando era muito nova, bem antes de encontrar o budismo, eu sentia que esse desconforto existencial era quase como uma sombra que me perseguia, que estava sempre a uns escassos momentos de mim. E para evitar essa sensação, tinha de correr mais depressa, de viver a 100 à hora, de estar sempre ocupada. Essa alienação era mais difícil então do que é agora, pois ainda não havia internet, nem smartphones, nem computadores, nem redes sociais. Vá lá, já havia televisão, mas era apenas um canal e não durava o dia todo. Agora anda no nosso bolso e está sempre presente. Uma das experiências mais transformadoras da minha vida, antes de eu ter encontrado o budismo, aconteceu de forma muito espontânea e inesperada. Era uma tarde de final de primavera, talvez o início do mês de junho. Estava um dia lindo de sol, com aquela luz de Lisboa a refletir-se na brancura das pedras da calçada, tão intensa que quase nos encandeia. Vinha a descer o Parque Eduardo VII, quando, quase a chegar ao Marquês,
ouvi uma banda a tocar no coreto que então existia ali, não sei se ainda existe. E de repente fui transportada para um lugar da minha mente onde existia felicidade, uma felicidade imensa, sempre presente e completamente incondicional. Dei literalmente um salto de alegria. Tinha talvez os meus 17 anos e podia permitir-me. Percebi que essa felicidade estava ali, sem nenhuma razão, sem nenhuma condição, inteiramente ao meu dispor a qualquer momento. A experiência desapareceu quase imediatamente, mas a certeza ficou como um mistério, como uma meta a alcançar, como uma cidade de sonhos entrevista por um instante. Mais tarde, tentei falar desta experiência a uma ou duas pessoas, mas ninguém parecia entender do que eu estava a falar. Todos conhecemos a alegria de uma boa notícia, de uma boa risada, de um momento bem passado com as pessoas que amamos. Mas existe uma dimensão nas coisas simples que quase sempre nos escapa. De vez em quando, porém, é como se respirássemos mais fundo, expandimos mais a nossa presença e entramos em contacto com a plenitude intemporal. Aquele voo das gaivotas é único. Aquele rugido do mar é eterno. É como se perdêssemos o GPS e também o tempo. Vamos tão fundo no momento que alcançamos a eternidade. Tenho a certeza que experiências semelhantes lhe aconteceram assim também. Não semelhantes na forma, porque isso depende de fatores circunstanciais, mas experiências que foram, como esta, aberturas, contactos com a dimensão mágica da vida, tão profundamente vibrante e perfeita, o fluxo do momento presente correndo por detrás do cenário de papel das nossas vidas. É paradoxal e curioso. Passamos a vida em busca de algo ou a fugir de algo. Alienados, frustrados, sedentos, servidos numa espiral de necessidades, responsabilidades, encargos, compromissos, horários. E mesmo nos momentos de repouso ou de ócio, temos obrigações, rotinas e horas. E fazemos tudo isso, no fundo, para nos distrairmos, nos ocuparmos e, com isso, adormecermos a sensação de insatisfação existencial. Quando, na verdade, só quando paramos, nos sentamos e corajosamente abrimos o coração à simplicidade, à humildade, à singeleza do momento presente, é que encontramos nele a plenitude que tanto buscamos. E era isso que queria partilhar consigo nesta chávena de chá. Fora isso, queria também aproveitar para lhe dizer que, se tiver Facebook, talvez queira juntar-se ao nosso grupo Chá Comigo, onde conversamos um pouco mais sobre os episódios e interagimos uns com os outros. Portanto, se tem Facebook, digite Chá Comigo e vai encontrar o nosso grupo. E depois é só pedir para se juntar e nós vamos com certeza adicioná-lo ou adicioná-la. Entretanto, é tudo por hoje. Fique bem e até ao nosso próximo chá.